as coisas podem ser usadas tanto para o bem como para o mal. Você já pensou nisso? Um exemplo é a energia elétrica. O benefício que ela nos traz é incalculável, mas também resultou na criação da cadeira elétrica, responsável pela execução de muitas pessoas. E ainda hoje também a energia elétrica ainda possui o risco, o risco de choque, e muitas pessoas ainda acabam sendo vítimas de acidentes relacionados à energia elétrica. Então, ela pode ser usada para o bem, na maioria das vezes é usada para o bem, mas também tem esse potencial para o mal. Um outro exemplo é a energia atômica. Ela pode ser convertida em energia elétrica ou então numa bomba atômica. Outro exemplo é a química. A química é responsável por medicamentos e uma série de outras substâncias benéficas para a vida. Mas também, por meio da química, produz-se drogas, venenos e substâncias nocivas para a vida. Também os meios de comunicação. Por meio deles é possível transmitir verdades, informações que são benéficas para a vida, mas também por meio delas é possível transmitir mentiras que são maléficas para o desenvolvimento da vida e da sociedade. Mais um exemplo ainda, a música. A música pode ser usada para relaxar, para se divertir, mas também ela pode ser usada para incomodar os vizinhos. Percebem como tudo pode ser usado para o bem ou para o mal? O que vai determinar é a intenção e a forma como essas coisas são usadas. Mas quero aprofundar em duas coisas muito importantes, que elas estão interligadas e possuem um poder muito grande sobre a humanidade: as Escrituras e a língua. Acreditem, elas também podem ser usadas tanto para o bem como para o mal. Sobre o uso da língua, Tiago escreveu em sua carta algo bem substancial e bem conhecido. Se você quiser fazer a leitura, encontra-se em Tiago capítulo 3, os versículos 1 a 12. Mas eu vou me concentrar em duas pequenas passagens. Uma em Romanos 5,4, que nos fala das Escrituras, e lá diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos nossa esperança. E o outro texto encontra-se em Isaías capítulo 50, os versículos 4 a 5, e nos fala da língua. Lá diz que o soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. As Escrituras e a língua, a linguagem, elas são coisas distintas, mas estão interligadas, uma depende da outra, e unidas no propósito e na intencionalidade. Elas devem fortalecer os exaustos e promover ânimo e esperança. Resumindo, é disso que se trata. As Escrituras e a língua, a boca humana, elas nos foram dadas para edificar, para construir, para formar um povo, para orientar, e de forma que o uso delas deve ser refrigério para as pessoas. Então elas devem fortalecer os exaustos e promover ânimo e esperança. Se a nossa Bíblia e a nossa boca não conseguem fazer isso, elas devem permanecer fechadas. Será muito melhor para a humanidade e para todos nós. As Escrituras, a Bíblia e a boca, elas devem ser usadas também para o bem. Elas devem promover o bem, edificar, trazer ânimo para as pessoas.
Quando alguém fala de Deus, de Jesus, das Escrituras, mas sua postura evoca guerra, vingança, ódio, medo e outros sentimentos negativos e nocivos, este alguém está fazendo o uso equivocado das Escrituras e da língua. Então é preciso que haja sensibilidade também quando lidamos com essas coisas e quando falamos, quando fazemos uso delas. Elas precisam promover a vida, edificar as pessoas, fortalecer as pessoas. Outra forma de uso equivocado das Escrituras é quando alguém as usa para defender interesses pessoais, para defender seus próprios interesses. São formas de usar equivocadamente as Escrituras e também a própria boca. E isto não edifica, não ajuda, não reflete a intenção de Deus com a sua criação. Pois Deus quer restaurar, edificar, promover, animar, consolar. Deus quer salvar. Salvar a todos. Salvar a mim, salvar a você. E é com esse propósito que devemos nos aproximar das Escrituras, usar as Escrituras e também usar a nossa boca, usar a nossa língua. Porque, como diz Tiago, a língua é um órgão perigoso e venenoso. O mundo está caído, o mundo está exausto, as pessoas estão exaustas, muitas estão desesperadas com a própria vida. De forma que o Instagram e o Facebook não refletem a realidade. Apenas mostram momentos, e muitos destes momentos estão cercados de sorrisos ensaiados e até sorrisos meio forçados. Então Facebook e Instagram não é parâmetro para olharmos para a vida, porque eles nos apresentam um quadro ilusório. O mundo está caído, o mundo está sofrendo, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão com o seu coração dilacerado, a sua mente muitas vezes perturbada, cansada, o seu emocional fragilizado. Então precisamos olhá-las com os olhos de Deus, com a intenção de Deus, de querer restaurá-las, edificá-las, salvá-las. A perseverança e o bom ânimo procedentes das Escrituras geram esperança, conforme o apóstolo Paulo aos Romanos. E a nossa língua, instruída na palavra, deve sustentar os exaustos, conforme Isaías. Esta compreensão, esta postura e esta intencionalidade surge quando nós nos tornamos aprendizes, seguidores, discípulos do Senhor. Pois vamos aprender como o Senhor fez as coisas e como Ele faz. E vamos perceber que Ele não pisa sobre as pessoas, Ele não machuca as pessoas. Ele cura, Ele restaura. Note no que o texto de Isaías diz, ele diz que o Senhor me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. Nós precisamos ser ensináveis. Você é uma pessoa ensinável? Ou você já acha que sabe tudo e que tem todas as respostas e que o teu jeito de viver e fazer as coisas é o correto e que todo mundo precisa fazer assim? O Senhor nos chama a sermos ensináveis, aprendermos com Ele, e Ele é manso e humilde de coração. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nos tornar pessoas ensináveis para podermos nos encher com o ensino do Senhor e agir conforme o Senhor, levando descanso aos cansados, cura aos doentes, pão aos famintos, ânimo e esperança para o mundo.
Caso contrário, seremos apenas mais um fardo que esse mundo tem para carregar, apenas mais um fardo que as pessoas precisam carregar, e a nossa palavra acabará sendo apenas mais um fardo que as pessoas precisam carregar. Precisamos aprender com o Senhor a sustentar os exaustos, a promover ânimo e gerar esperança na vida das pessoas. Se as minhas palavras e as minhas atitudes não tornam a vida do outro mais leve, mais simples, mesmo que eu esteja com a Bíblia na mão, eu estou fazendo algo de errado. Sejamos mensageiros da esperança, sejamos mensageiros da paz e da redenção que encontramos em Cristo nosso Senhor. E que o Senhor te abençoe neste desafio. Amém.